Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 23 de novembro. O tema do nosso discurso hoje é: Satanás infiltra os seus aliados. A Rose estava me contando sobre um rapaz. O rapaz estava muito bem no caminho de quem? De Deus. Começaram a perturbar a mente do rapaz. Morreu ele, né? O rapaz saiu da presença de Deus, deixou de buscar e foi para um baile. Chegou nesse baile, aconteceu alguma coisa, esses três morreram. E ele foi o que mais foi alvejado por projéteis a tiro. Não brinque, não pensa você que Satanás está brincando. Satanás não está brincando, ele está usando todo o poder dele para o quê? Para influenciar a massa humana. Eu estava agora vendo um videozinho sobre o carnaval passado. O carnaval ficou 2 anos sem ter carnaval. As pessoas no carnaval, elas se entregam de corpo, alma e espírito. Eles realmente adoram o seu Senhor. Só que nós que vivemos a fé em Cristo, a gente não está preocupado com a nossa estadia na eternidade. As pessoas, elas estão preocupadas com elogios. Elas querem ser aceitas pelos homens, mas não querem ser aceitas em Cristo. E para ser aceito em Cristo, você vai gemer, você vai sofrer, você vai se decepcionar, você vai ser repreendido, você vai ser exortado. E as pessoas, elas não querem mais isso. Ao ponto de uma pessoa chegar para a pastora Rony e falar que não precisa para buscar a Deus ir à igreja mais. Olha só a mente das pessoas como é que estão ficando. Nós temos que tomar muito cuidado para nós não vivermos o sono da morte. O esfriamento da morte, ele é real. É quando você luta, que já aconteceu de você quer acordar, mas você não consegue. Você quer acordar, parece que os seus olhos estão tão pesados que nem está acontecendo com essa criança. Isso é um ataque espiritual. E só enxerga quem o quê? Quem é espiritual. Se você não for espiritual, você vai falar, não, ele está cansado. Qual é a criança que se cansa, meu amigo? Não cansa. Mas quando a palavra de Deus entra em ação, Satanás ele também entra em ação. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus foram para buscar a Deus, Satanás estava lá também. E se você começar a olhar para o lado, meu amigo, você vai começar a se afundar. Se você não for seguro na sua fé, se você não for seguro no seu propósito, você desanima junto com os desanimados. Satanás ele está infiltrando os seus infiltrados para desanimar a massa, para dizer que não precisa do Espírito Santo, que não precisa o batismo nas águas. Você vê um rapaz que quis se batizar, a pessoa dizendo que ele não precisava se batizar. Quando convenceu um de não se batizar, mas não convenceu o outro.
Olha só como é que está o capeta trabalhando, o mal está trabalhando. De repente, você que está me acompanhando aí, o diabo já botou, o espírito do mal já botou na sua cabeça que você não precisa se batizar, que você não precisa estar na igreja buscando, que você não precisa obedecer o pastor, obedecer o bispo, obedecer o seu líder, porque você já é autossuficiente, até muito mais do que o pastor, porque você tem uma graduação acadêmica e o pastor ele não tem. Então o mal ele vai usar todas as armas dele para poder roubar a sua coroa. Eu estava falando para a pastora Rose agora há pouco. Você tem que cuidar da sua coroa. Você tem que cuidar do que você tem. E o que você tem, você não conquistou com uma noite, com um dia ou com 2 dias. Você conquistou há anos, meu amigo. Você imagine você pegar 20 anos, 10 anos, 15 anos da sua perseverança e jogar fora por causa de um ideal errado. E as pessoas que têm tomado atitudes erradas, pastora Rosa, ela não sabe que está tomando atitude errada. Ela não sabe que está indo pelo caminho do engano. Ela não tem esse discernimento. Você sabe qual é a hora que ela tem esse discernimento? É quando ela se perde. É quando ela se vê em apuro. É quando ela vê um turbilhão de problemas que ela mesma gerou, atormentando a alma dela. E ela sabia que estava alguma coisa de errado, mas ela não conseguia entender. Nem todo mundo sabe, pessoal, que vai trair Jesus. É o tempo. Ela começa a ser relaxado na comunhão dela com Deus. Ela não se preocupa em ler a Bíblia. Ela não se preocupa em jejuar. Ela não se preocupa em seguir a diretriz da instituição que ela congrega. E nisso ela está se desviando sem ela perceber. Ela está se desviando do caminho sem ela perceber. A Bíblia diz que Jesus, quando morreu, presta atenção, pastor Rosa. Jesus, quando morreu, ela perdeu a direção do caminho. Eram os 2 discípulos, os 2 servos no caminho de Emaús. Eles estavam indo para a perdição. A Bíblia diz que Jesus deixou os 11 e as mulheres lá. Jesus, quando ressuscitou, é natural que Jesus fosse até os discípulos dele. Mas a Bíblia diz que tinha 2 se cambaleando pelo caminho errado. Porque a Bíblia diz que os seus olhos estavam cegos, eles não conseguiram entender. E a Bíblia diz que Jesus começou a andar no meio daqueles 2 discípulos, a conversar com ele, mas eles não conseguiram discernir que era Cristo que estava falando com ele. Porque na cabeça dele o mal já tinha colocado que Jesus o quê? Morreu. Jesus morreu, acabou tudo. Acabou tudo. Mas era onde estava começando tudo. E Jesus conseguiu, graças a Deus, sentar na mesa com eles. E a Bíblia diz que saíram dos seus olhos a cegueira espiritual. Talvez você está desanimado. Você não tem ânimo nem de animar sua família. Por quê? Porque Satanás infiltrou
os seus infiltrados dentro de você. O que é os seus infiltrados? Sentimento de ódio, raiva, ciúme, sabe? Você não sabe que isso está dentro de você muitas das vezes. Só precisa de um gatilho para isso se despertar. Mas o diabo sabe, porque ele já implantou. E quando acontece algo que não é do teu agrado, esse gatilho arma. E você começa a questionar o que o pastor fala. O pastor dá uma direção, você já tem outra direção. O bispo dá uma ordem, você já tem outra ideia. E nisso você começa a se tornar uma pessoa desleal. E a única coisa que é intolerável é a deslealdade. O Espírito Santo, ele só pode usar pessoas leais para fazer a vontade dele, porque se ela não for leal, ela não vai conseguir fazer a vontade de Deus, porque ela não vai conseguir obedecer, ela não vai conseguir negar a si mesmo, porque ela tem vontades, ela tem ideias. Às vezes, pastora Rose, você que está presente, vocês que estão online nos vendo, as pessoas acham que tudo que se faz dentro de uma instituição é da cabeça do bispo, é da cabeça do pastor, é da cabeça do líder. Mas é o próprio Deus que direciona os eventos espirituais. Tudo é espiritual. Se você não começar a entender que o que se faz dentro de uma igreja é espiritual, você sempre vai ser uma pessoa normal. Um carnaval não é normal. Não é normal, é espiritual. Tudo é espiritual. A política é espiritual. Tudo que você faz, um papel que você faz, um desenho, para que a criança ela possa desenhar, é espiritual. Porque você está fazendo tudo em nome de Cristo, para Cristo. Se você começar a enxergar as coisas natural, você não vai conseguir discernir o sobrenatural. Talvez é por isso que as cabeças das pessoas elas estão confusas. Elas não estão conseguindo entender. Elas não estão conseguindo absorver a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é uma proposta natural, como uma proposta de emprego, como uma proposta de amizade. A proposta do Evangelho, ela é uma proposta sobrenatural. Ela foi criada para te salvar, para me salvar. O Evangelho ele é tão poderoso que o Evangelho, se você vê, é a história dos homens de Deus. A sua história, ela salva vidas. O seu testemunho salva vidas. Então você tem que ter muito cuidado. Há um clima na atmosfera nesses final de ano muito grande, pastor. As pessoas não estão conseguindo entender por que essa confusão na cabeça, por que esse distúrbio na mente, sabe?
A mente das pessoas estão começando a ficar acelerada, atrofiada, com tanta informação que ela não consegue absorvê-la e acaba tendo uma overdose de informação. Olha só o que está escrito dentro do site de domingo. Se você não tiver um propósito firme, você não consegue suportar a pressão que está chegando. Está vindo uma pressão muito grande sobre a humanidade. Está vindo um desgaste muito grande. É necessário que nós estejamos conectados na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar entendimento para que você possa passar por este processo que o mundo está vivendo e vai piorar. O tema: Satanás infiltra os seus aliados. Quais são os aliados de Satanás? São as ideias dele. Ele começa a dizer na mente da pessoa, de forma inconsciente. Ele fala como que se fossem os próprios pensamentos da pessoa, que ela não vai conseguir, que ela é fraca, que ela está perdendo tempo. Ele começa a inflamar a mente das pessoas. Diz assim, Satanás infiltra os seus aliados no meio do povo de Deus para destruir a obra e atrapalhar o propósito da fé no reino. A Bíblia revela que Satanás nunca deixou de tentar bloquear, destruir, sabotar a obra de Deus. Quando ele não consegue vencer de fora, ele tenta entrar por dentro, infiltrando pessoas, influências e atitude no povo de Deus. Você tem que ter muito cuidado com quem você conversa. Às vezes você pensa que está ajudando aquela pessoa. Às vezes você pensa que está cuidando daquela pessoa, mas é ela que está tentando destruir a sua alma. Você tem que ter cuidado com o que você tem visto, assistido, acompanhado. Você tem que ter muito cuidado. A decisão é minha de assistir e acompanhar. Você é dono do seu direito. Nós somos dono do nosso destino. Não existe esse negócio de destino traçado. Existe direção. Existe direção da palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida. Você tem que ter cuidado. Se você não guiar a sua família, seus filhos, seu marido, seus pais, seus amigos, a esse caminho, nós vamos perdê-los. Eu sei que nós não vamos conseguir salvar a todos, mas, no mínimo,
para você salvar alguém, você tem que estar o quê? Salvo. Se você não tem certeza da salvação, você não pode salvar ninguém. Se você não tem certeza do que você quer, você não pode influenciar ninguém a querer a proposta do Evangelho. O Evangelho é uma proposta de salvação. É aonde nós se reconectamos com Deus, porque o pecado ele tem o poder de destruir essa conexão. E o pecado, muitas das vezes, não é o que você pensa. O pecado é, muitas das vezes, aquilo que você acha que não é pecado, que é de fazer o bem, que é de dar vida ao máximo de pessoa que você possa dar. Você vê, o rapaz estava no caminho, mas perturbaram a mente do rapaz. E isso, quem perturbou não foi estranho, foi familiares. E o rapaz se perdeu. Hoje está perdido aí no mundo. Não quer saber mais dos caminhos de Deus. O outro foi com os 3 amigos e não voltou mais. Você tem que influenciar a pessoa o máximo que você puder. E não adianta você querer influenciar lá fora se você não influencia dentro. Se você não influenciar dentro, você não consegue influenciar fora. Aí diz assim, ó. Ele fez isto no Éden, na vida de Jó e em Israel, nos apóstolos, nas igrejas do Novo Testamento. Gênesis 3, 1 ao 6. Gênesis 3, do 1 ao 6. Pode ler, por favor. A queda. Gênesis 3, 1. Mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? 2. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Amém? Amém. Você vê, é verdade? Satanás enviou o infiltrado dele através da serpente. Na verdade, era o próprio. Você vê, Eva vivia uma vida maravilhosa com Adão no paraíso. Mas só que a serpente, por inveja, se infiltrou dentro de uma cobra. Satanás, por inveja, se infiltrou dentro de uma cobra e começou a conversar com Eva. O problema de muitas pessoas é que ela está conversando com quem não é para conversar. Ela está nos grupinhos, pastora Rose, de bate-papo, batendo papo furado. E quando não está pedindo conselho, sabe para quem? Para o ChatGPT. Enquanto tem um Deus vivo, esperando ela se comunicar com ele.
Você sabe o que é que o chat está falando? Você sabe qual é o conselho que o chat está dando aí? Que já até apareceu o anúncio aí para a pessoa se matar. Para a pessoa se matar. Nós temos um Deus vivo que está à nossa disposição. Ele entregou seu próprio Filho chamado Jesus Cristo, morreu na cruz por mim e por você. E você vai buscar conselho de uma máquina. Você vai buscar conselho de pessoas que você nem sabe quem é, nunca viu, nem sabe se é magro, gordo. Tendo pessoas que têm dedicado a vida a te ensinar o caminho da verdade, a te direcionar ao caminho da eternidade. E você está bebendo desse conselho. A Eva, ela bebeu deste conselho. Você vê que quando uma pessoa ela está cega espiritualmente, ela não tem em si consciência de reconhecer que está errada, que foi ela que errou. Quando Deus chegou, eles se esconderam. E quando Deus perguntou para eles, quem foi que falou que eles estavam nus? Eles botaram culpa um no outro. Adão botou culpa na Eva, Eva botou culpa na serpente, e assim por diante. Por quê? Porque Satanás ele cega o raciocínio da humanidade. Ele cegou. E hoje o mal ele se alimenta de seres humanos. A Bíblia diz que qual é o castigo da serpente? Vamos ver qual é o castigo da serpente. Você vai entender porque muitas das vezes você fica sonolento, cansado, desanimado das coisas de Deus. Olha o segredo aí, ó. Olha o segredo aqui, ó. 3,14. 3,14. 14. Isso. Vai até o 15. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. A serpente era um animal? Doméstico. O que é um animal doméstico? Que possa estar dentro do seu lar. Os animais domésticos ficam dentro do lar. Aí diz aí, ó. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o ventre e comerá o quê? O homem foi feito de quê? Então ele vai se alimentar do ser humano todos os dias. Satanás tem se alimentado do ser humano todos os dias. É por isso que você fica confuso. Porque Satanás está se alimentando de você, porque você deu legalidade. Você abriu uma brecha com uma mentira, com ódio, com rancor, com ciúmes. E ele está chupando a sua força vital. Deus determinou que a serpente comeria todos os dias da vida dela o quê? O pó. Você só deixa de ser alimento do mal quando você entrega a sua vida para Jesus totalmente. Totalmente. Você precisa entender isto.
Você precisa compreender isto. Se você não compreender isto, você pode se perder. Você vê que a coisa é tão braba que até o microfone para. Até o microfone para, porque Satanás não queria que eu falasse isso hoje. O mal não queria que eu falasse isso hoje. Mas por mais que as pessoas não vieram, o povo não veio todo, que é pouco, mas tem eles aí, está sendo gravado. Amém. Você tem que ter muito cuidado com os infiltrados do mal, os aliados do mal. Os aliados do mal, ele sempre vai tentar roubar a sua força vital. A lealdade é tudo. Deus, ele está atrás de servos bons e fiel. Fiel quer dizer leal, dedicado, capacitado no poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela não tem muita cerimônia de emoção. A vontade de Deus é sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. A Bíblia diz, se sair fora do sim e do não, já é demônio, já é do diabo, a vontade do diabo. Ou é, ou não é. Nós temos que ter uma decisão firme. Nós precisamos ter uma decisão firme para que nós possamos estar conectados com Deus e nós não ser alimento de espíritos malignos. Você vê que a Bíblia diz que um espírito, quando sai de um ser humano, ele vive aonde? Em lugares desertos, lugares áridos, sem paz, e ele volta para a sua antiga casa para entrar novamente. Ele encontra varrida, arrumada, ornamentada e vazia. Por que ela está vazia? O pastor, o bispo se sacrifica para limpar a casa que é seu coração, que faz de tudo para organizar a sua mente através dos escritos, da direção da palavra de Deus. Mas você deixa a casa vazia, porque você não tem uma motivação para poder buscar o Espírito Santo, porque demora. Você não quer, muitas das vezes, deixar a mentira, o engano, a calúnia, e nisso, este mal, ele volta e faz habitação dentro do ser humano. É por isso que a pessoa não tem paz, ela não consegue viver em família, pastora Rose. A pastora Rose estava me contando um relato que uma moça trabalhou na casa de um pessoal. Era crente? Um pessoal muito rico. Não era crente. Eles só eram muito organizados. Muitos organizados, tudo no seu devido lugar, tudo organizado, não faltava nada. Só que eles não tinham paz. Todo dia era uma briga. Se a tampinha do microfone não estava no microfone,
era motivo de briga. Se a tampa estava em cima do microfone, era motivo de briga. É uma confusão em cima da outra. Aquele lar não tem paz. Essa pessoa que trabalhava dentro desta casa preferiu abrir mão do trabalho, porque ela que estava perdendo a paz, porque os outros não tinham paz. Então, se você não deixar Deus entrar, vai chegar uma hora que você vai ser um receptor de perturbação. As pessoas que se aproximarem de você, elas não vão identificar Jesus em você. Mesmo você sendo um crente, um pastor, um bispo, um obreiro, um diácono, um sacerdote, um padre, as pessoas não vão conseguir ter paz com você. Você não vai transmitir paz. Justamente porque não há paz dentro de você. Olha o outro tema. Jó do 1 ao 12. Olha como é que Satanás infiltra-se dentro da vida de pessoas que estão vazias, que não se importa em preencher do Espírito Santo. Pastor, é Jó do 1 ao 12? Jó 1, 12. Ah, tá. Jó 1, 12. E diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na sua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só não estenda contra ele. Ele quem? A sua alma. Satanás só não podia tocar na alma, mas tocou no corpo. Você vê. Deixa eu procurar aqui. Jó. Eu vou ler um detalhe. Não, aqui. Jó. Cadê o Jó? Jó. 700. Deixa eu mostrar aqui um detalhe. Você tem que ter cuidado com quem você conversa. Quem leva para dentro da sua casa. Eu não deixo mais ninguém entrar dentro da minha casa, pastor. Quem deita na sua cama. Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pensa que está levando um amigo, uma amiga, está levando um problema. Depois que eu entendi isso, eu mudei. Olha o que está escrito aqui. Num dia, presta atenção, Jó 1,6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Fazer o quê? O que o mal ele vem fazer quando você vem à igreja? Ele vem tentar atrapalhar. Ele vem tentar botar dúvida na tua mente, na sua cabeça. Entenda. Você está entendendo? Aí diz assim, ó. Então o Senhor perguntou a Satanás:
de onde vens? De onde vens? Aí ele disse, Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra. Amém? Amém. Rodear a terra. Estão dizendo aí que a terra não é um globo, né? É um plano. Rodear a terra. Não se rodeia a terra subindo. Se rodeia a terra como? Então se a terra é redonda ou não é, não me importa. Eu quero ir para a eternidade com Jesus. Isso aí já não me cabe. Isso aí deixa para quem estuda isso. Aí diz assim, de rodear a terra. Você vê, ele não encontrou ninguém lá para poder influenciar contra a vontade de Deus. Ele encontrou aqui neste grupo aqui, ó. Aí diz assim, e o Senhor disse a Satanás, você reparou meu servo Jó? Você reparou meu servo Jó? E o Senhor disse a Satanás, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na... Ah, meu amigo, aí o cara ficou doido. Ficou com inveja. Se aquela pessoa vê que você é bom no que faz, ela vai tentar parar você. Dedicado, leal, respeitoso. Tem uma posição de liderança. Satanás vai querer te inflamar. De qualquer jeito. Vai usar todos os artifícios. Pai, mãe, irmão, tio, vizinho, colega. Até o estranho. Para tentar parar você. Quando tu parar você na rua trazendo uma mensagem. Geralmente acontece isso quando você está só, né? É aquela... Do nada a pessoa te para e diz que quer te entregar uma mensagem de Deus. Eis que o Senhor está me revelando, meu irmão. Eu tenho que te contar. Se eu não contar, eu não durmo. E começa a jogar umas bombas para sobre você. Se você gosta disso, você cai na cilada do diabo. Se você tem um pastor, vamos pensar, vamos abrir a mente. Se eu tenho um pastor, eu tenho um bispo, eu tenho um líder espiritual, para que Deus vai usar outro líder? Outra pessoa para falar comigo, se eu tenho o meu líder espiritual, a não ser que você já não confia mais na liderança que você está, a não ser que você não respeita a liderança que você está. Você é uma fraude. Você só está esperando um momento para atrapalhar. Mas Deus vai te acertar. Ai daquele que se levanta contra a obra de Deus. Ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então não tem necessidade, se eu tenho uma liderança, de procurar outra liderança. Eu não estou respeitando nem a minha e também não estou respeitando nem aquela. Infelizmente as pessoas estão assim. Se o pastor não fala o que me agrada, eu vou atrás daquele que me agrada. E se aquele não me agradar, eu vou até encontrar um que me agrade. Vai. E cuidado para você não parar no quinto dos infernos e vai encontrar Satanás que vai te agradar. Qual foi o dia que você ouviu Satanás desagradar alguém? Ele dá o que as pessoas querem. Ele é o realizador de sonhos. Até a pessoa está totalmente na mão dele. E a Bíblia diz que então o Senhor disse a Satanás, você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele
é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia Do mal. do mal. Será que você tem se desviado do mal? Ou você tem se alimentado todos os dias de informação que está trazendo confusão na sua cabeça? Está trazendo pensamentos errados contra a sua liderança, contra o seu pastor, contra o seu bispo, contra o padre da sua igreja. Até mesmo você está ficando contra a sua família. Você sabia, pastora Rose, que tem pessoas que acham que a família dela é um erro? Meu marido é um erro. Meus filhos é um erro. Meu filho é um erro. Minha mãe é um erro. Meu pai é um erro. E ela não consegue enxergar que o erro é ela. Aí diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor: será que sem motivo Jó teme ao Senhor? Olha só, tira o que ele tem. Tira o que ele tem para ver se ele vai temer a ti. Como Deus conhecia Jó, Deus permitiu. Você vê que pessoas, ela vê que você está crescendo, pastora Rose, ela vê que você está desenvolvendo, ela faz de tudo para parar você. Ela faz de tudo para atrofiar a sua postura diante de Deus. Você tem que ter muito cuidado com os infiltrados. Os infiltrados, eles vêm sorrateiramente como a intenção de querer fazer parte, de querer, não, que o negócio funcione, mas ela vai em um, vai no outro, disseminando o quê? Contendas. Muitos ministério, pastora Rose, está quebrado, está destruído por causa dessas pestes, essa praga que se chama mentira, deslealdade. Eu estou lendo um livro que me foi indicado, que fala lealdade e deslealdade. Esse livro, pastora Rose, mostra para nós que somos líderes como começa Satanás infiltrar os seus infiltrados dentro da igreja. É como é que começa a disseminação no meio da igreja. É bem sutil, não é nada escandaloso, é sutil. É sutilmente. É como está escrito lá em Provérbios: a mulher estranha. As suas palavras são como favo de mel. É como azeite suave. São tão suave. A serpente, quando ela quer dar o bote, ela não vem fazendo escândalo. Ela vem sutilmente. Chega, fala tão baixo que você não consegue entender. Não consegue entender, porque a mensagem é subliminar, é para ficar na tua mente. Você tem que ter cuidado. Se você tem uma liderança, seja leal a essa liderança. Eu sempre prego isso daqui e ensino. Pessoas que muitas das vezes vêm aqui, que tem uma liderança já, eu falo isso para ela. Você tem que respeitar a sua liderança. Se você veio aqui trazer uma mensagem aqui, fazer um discurso aqui,
mas que a sua liderança autorizou, amém, graças a Deus. Tem pessoas que ela não respeita ninguém. Ela anda bem por um certo tempo, mas ela começa a tirar os olhos de Jesus e começa a querer colocar os olhos na vida pessoal do pastor, na vida pessoal da pastora, do bispo. E naturalmente, se você começar a olhar a vida pessoal, você vai encontrar defeitos, você vai encontrar erros, porque é natural do homem. Mas se você não tiver um olhar espiritual, você se destrói. Porque quando você abre a boca, quando nós abrimos a boca para falar de uma autoridade, nós estamos falando do próprio Deus. E pode ter certeza que Deus, ele vai dar o pago a cada um de nós das nossas atitudes. Vigie. Vigie o que você assiste. Vigie os podcasts que você tem visto. Vigie as amizades que você tem pedido conselho. Nisso a amizade do GBT também, que tem gente que virou amigo do GBT. Até a mulher casou com o GBT lá na China. Tem, pastor, tem um aplicativo agora que você cria um personagem virtual, cria ele, as coisas que ele gosta e começa a conversar com ele, como se fosse uma pessoa normal. E Satanás vai usando a boca do bicho. E você vai se alimentando dessas informações que está roubando a sua salvação. Eu não vou dizer para você que eu não uso o GBT. Nós usamos o GBT. Nós usamos para corrigir alguns textos. Nós criamos alguns textos. Mas tudo baseado na palavra. Tem mais versículo bíblico do que palavras normais. Então você precisa vigiar, porque Satanás infiltrará os seus infiltrados. Dê ouvido o que o Espírito diz à igreja. Dê ouvido o que o teu pastor passa para você. O que o teu bispo passa para você. Seja leal. A deslealdade tem levado muita pessoa para o inferno. E até aqui o Espírito Santo me usou para falar com vocês. Palma para Jesus.